Salve, salve, galera! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger de Física e nessa videoaula eu vou te colocar dentro de um concerto de rock and roll. Eu vou fazer você perceber as ondas sonoras que se encontram num concerto de rock, na verdade, num show musical. Então vamos fazer assim, primeira coisa, escolhe uma banda de tua preferência aí, tá bom? Escolheu já? Eu escolhi a minha. Tá? Para essa nossa videoaula eu vou falar de Led Zeppelin, tá? Que é uma banda de hard rock que eu gosto pra caramba, ok? Então vamos lá. Você está num show da sua banda preferida, beleza? Você entrou nesse show, tá no show de sua banda preferida. E aí, olhando para o palco, enxergando os músicos tocando lá, você começa a perceber as ondas sonoras, tá? Vamos lá. Você consegue diferenciar quando um guitarrista dá um solo e deixa eu ver, no caso um contrabaixista toca o contrabaixo lá, o guitarrista e o outro lá, você consegue perceber? Você consegue perceber quando o batera bate lá, Sim, pois é, você está observando os caras tocando e percebendo os seus instrumentos musicais. Se o seu cantor for igual ao meu, você vai perceber quando ele der uma nota bem aguda assim. Robert Plant, que é o cantor do Led Zeppelin, ele dá umas notas bem agudas às vezes e na hora que ele dá, você fica muito louco, você tá escutando lá, assim, pô, que massa, velho. Você entra em êxtase ali. E eu que sou músico, só uma curiosidade, uma das coisas que me fez estudar física foi a minha paixão pela música, acreditem. Tá? Acreditem, eu desde pequenininho que toco instrumento musical e aí eu acabei gostando de música e para entender melhor música eu tive que entrar no mundo da física. Tá? Só uma simples curiosidade. Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos supor que nesse show aí o técnico de som não tenha regulado legal o som. O cara que fica regulando lá o som. E tu consiga perceber um instrumento mais que outro. Principalmente se essa tua banda for de rock, que aí normalmente essa guitarra fica com um baita volume. Não é isso? Concorda comigo? Pois é. Então, o que você está percebendo nesse instante são todas as qualidades fisiológicas do som. O som ele tem muitas qualidades. Mas a gente acaba citando três que são as qualidades oficiais do som. Inclusive, uma das qualidades do som é interagir com o corpo humano e dar uma certa sensação, seja de calmaria ou de êxtase, tá? Mas isso aí não é uma qualidade fisiológica, tá? As três qualidades fisiológicas do som estão aqui: altura, timbre e intensidade. Vamos entender todas elas. Vamos começar falando da altura do som. Quando na sua casa alguém está escutando um som e você dentro do quarto tentando assistir minha videoaula, por exemplo, e esse som está incomodando, o que é que normalmente você faz? Fulano, abaixa esse som. Eu queria te dizer que essa expressão não está certa. Não está. Prof, mas estava me incomodando e eu tive que falar, fulano, abaixa o som aí. Não está certo. Porque a altura do som não é volume do som. A altura do som é a característica que está relacionada com a frequência do som. Se o som é agudo ou se o som é grave. Um som agudo, imagine um cavaquinho lá. Aquele agudinho, isso é um som agudo, é um som de alta frequência. Imagine o contrabaixo. Isso aí é um som grave. É um som de frequência baixa. Então, o que você estava querendo não era mexer na frequência desse som, você queria mexer no volume desse som. Então você não poderia ter dito, fulano, abaixa esse som, você não poderia ter dito. Sabe quem é que pode falar isso aqui? Aquele cantor que sobe no palco de uma outra banda para rolar a velha canja. Eu que sou músico de bar, ocorre muito isso daí. Fulaninho tá lá, a gente faz, fulano, sobe aqui, canta uma música conosco. Aí ele sobe e diz, vamos executar tal música. Aí ele pergunta pra gente, vocês tocam em que tom? Aí a gente diz, lá. Aí ele faz, pô, tá alto pra mim, velho. Bota mais baixo. Eita, ele tá se referindo a quem? A nota musical. Ele tá dizendo que esse som, que essa nota musical tá alta pra ele, tá mais
aguda do que ele consegue cantar, do que ele consegue alcançar. Esse cara pode afirmar, esse tom tá alto para mim. Mas, prof, então como que eu tenho que mandar essa pessoa que está aqui em casa abaixar esse som, já que eu não posso falar que ela tem que abaixar o som? Você tem que falar, abaixa a intensidade desse som. Ah, prof, aí é muito chato, mas é o certo. Você tem que pedir para ela reduzir a potência desse som. Você tem que pedir para ele reduzir o volume. Ah, então eu posso falar, fulano, fulana, abaixa o volume. Pode. Na verdade, você pode falar até abaixo o som, mas não está correto fisicamente, tá bom? Então você tem que pedir para abaixar o volume do som, pedir para abaixar a intensidade do som. Veja o que é um som fraco, é um som de amplitude pequenininha, tá? Um som forte é um som de amplitude grande, tem uma amplitude grande, tem uma massa de energia lá se deslocando. Aí esse som tem um volume grande que incomoda o teu tímpano, por exemplo. Aqui não, ó. Aqui todos os dois têm praticamente a mesma amplitude, todas as duas ondas, mas essa se repete mais vezes, tem uma frequência maior. Ela se repete mais vezes, essa aqui se repete menos, aí é um som mais grave. Então, intensidade tem a ver com o volume. Enquanto que a altura tem a ver com a nota musical. E tem outra característica. Essa outra característica a gente chama de timbre. O que é o timbre? O timbre é a característica sonora que tem a ver com a forma da onda. Olha essas três ondinhas aí. A onda de um diapasão, a onda de uma flauta e a onda de um violino. Veja que essas ondas têm formatos diferentes. Cada instrumento musical tem o seu formato de onda. Digo até mais. Às vezes o mesmo instrumento musical tem um timbre diferente. Bom, deixa eu explicar. A gente tem, curto pra caramba rock and roll. Então, quando a gente escuta determinadas músicas, que a gente escuta um solo lá de guitarra, pá, o cara dá um solo de guitarra, às vezes a gente identifica qual é aquele guitarrista. Por exemplo, Mark Knopfler, guitarrista do Dire Straits. A gente quando escuta a guitarra de Mark Knopfler, tocando com qualquer outro músico, não necessariamente com a banda dele, a gente diz, cara, Mark Knopfler gravou com essa banda. Porque o timbre da guitarra dele é diferenciado, mas a guitarra dele, outras pessoas têm guitarras da mesma marca, mas são timbres diferentes. É uma madeira diferente, é um encordoamento diferente. Então, tem tudo a ver com o instrumento musical. Existem músicos que passam a vida toda com aquela guitarra. Slash tem uma Les Paul, guitarra Les Paul. Slash toca o tempo todo com aquela guitarra dele porque ele conseguiu um timbre que dá identidade para esse instrumento. Então o timbre é a característica musical que tem a ver com um instrumento. A sua voz é um instrumento musical. Sua voz ela tem um timbre diferente da minha voz. Concorda comigo ou não? Pois é, geram ondas de formatos diferentes. Um outro exemplo sobre timbres diferentes a gente encontra numa banda chamada Nação Zumbi. Nação Zumbi foi a banda original, tá? Original que trabalhou com o Chico Science, tá certo? Pernambucano Chico Science. Então, Nação Zumbi se popularizou ao ponto de vários artistas chamarem essa banda para gravar faixas no seu CD. Cara, quando a gente escutava o CD, que sacava aqueles tambores, a gente dizia, cara, Nação Zumbi está gravando com esse músico. Com certeza a gente procurava lá e dizia, pô, Nação Zumbi, tá vendo? Acertei. Por quê? Porque é um timbre característico. Nação Zumbi, aqueles tambores são afinados de uma forma que criam ondas musicais características. Tá? Características daquele instrumento, tá certo? Então, onde esses caras gravam, onde eles gravaram e ainda irão gravar, você vai escutar e vai dizer, Nação Zumbi. Então, é a identidade, o timbre é a identidade. Na verdade, as três características aqui são super importantes, mas o timbre, para quem é músico como eu, poxa, velho, é ele quem dá a identidade da onda sonora. Tá bom? Então vamos resumir rapidamente o que foi visto aqui. A gente falou sobre as três qualidades fisiológicas do som, as três características fisiológicas. Filosóficas, som também é algo filosófico, mas fisiológicas. Quais foram?
Primeiro, altura, que tem a ver com a frequência, tem a ver com a nota musical. Depois, intensidade, que tem a ver com potência e tem a ver com o volume. Por último, o timbre, que tem a ver com o instrumento musical. Tranquilo? Tira uma foto do quadro, a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!